Bem-vinda. Só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Só mais um minutinho, por gentileza. Tá me ouvindo? Legal? Que bom. Espera só mais um pouquinho, por favor. Essa live eu vou falar um pouquinho de cura, das coisas que nós estamos sentindo nessa época, né, de pandemia. Esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar. Eu coloquei o tema da live, que muitas vezes nós somos, né? Eu falei assim, você é o maior problema da Terra. Por quê? Eu, você, qualquer ser humano que deixa de fazer alguma coisa, deixa de produzir alguma coisa, ele está deixando de salvar vidas. Tantas coisas que nós podemos ensinar, que nós podemos ajudar e deixamos de fazer, né? Compartilha o link aí pro pessoal entrar, pra gente começar. E eu vou dar uma chave bem interessante para aquelas pessoas que querem sucesso. Bem-vindas. Fica comigo, pessoal. Já posso começar? O que vocês acham? Espera mais um pouquinho. Bem-vinda. Espera só mais um pouquinho para a gente começar a conversar. Tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês, na minha vida também. Sempre a gente pode trocar experiências, né? Aprender com o outro. Bem-vindas. Vocês acham que espera mais um pouquinho ou já podemos começar? Coloquei só no story.
Peço a vocês que compartilhem aí o link, clica na setinha, manda para alguém que você conhece. Vou tentar motivar você hoje para reagir. E vou falar um pouco de cura também. Bem-vindos. Acho que a gente pode começar. O pessoal vai chegando e vai bebendo da fonte, né? Quando eu falo beber da fonte, não é que eu seja a fonte. A fonte sempre é Deus, né? E o Evangelho de Marcos, que a Bíblia, mesmo para aqueles que não acreditam, a Bíblia é um livro de sabedoria. Esperando mais um pouquinho. Bem-vindos, bem-vindos. Ok? Pode começar? Pois bem, eu coloquei o tema dessa live como você, ou eu, ou qualquer ser humano, aquele que deixa de fazer a vontade de Deus, aquele que deixa de agir dentro do seu propósito, aquele que dá o melhor de si, aquele que deixa de dar o melhor de si, aquele que faz tudo mais ou menos, essa pessoa, ela deixa de produzir no mundo, porque nós todos somos criados para produzir. Bem-vindos, bem-vindas. Todos nós somos feitos para dar resultado. Você, eu, nós temos sempre que crescer. Hoje, melhor do que ontem. Hoje, melhor do que ontem. E assim, vivendo dia de cada vez. Nesse momento, tantas pessoas com depressão, com ansiedade, porque vive muito no passado e vive muito no futuro e deixa de viver o presente. Se a gente passar a viver o futuro, né? Parar com essa ansiedade de ficar imaginando coisa, que a maioria das coisas que nós temos medo em relação ao nosso futuro nem vai acontecer. E parar de ficar preocupado com o passado. A questão é, se perdoe naquilo que você fez no passado e recomece. Errar, todo mundo erra. O que a gente precisa fazer é não errar nos mesmos erros. Se você fez alguma coisa, vou dizer uma palavra aqui, se você fez cagada na vida, pega essa cagada e transforma ela no esterco. Se você fez alguma cagada na sua vida, no seu passado, pega isso e faz de esterco para você fazer uma nova vida agora, para você florescer. Todos nós nascemos, estamos aqui para dar resultado. Nós estamos aqui para dar o melhor de nós. Eu estou aqui disponibilizando do meu tempo para tentar somar na tua vida. Eu quero, do fundo do coração, que faça a diferença em sua vida. E uma coisa que nós não podemos negar, que é a palavra de Deus, a Bíblia é um livro de muita sabedoria. Às vezes as pessoas não dão muita... Tem pessoas que não dão muito moral para a Bíblia e às vezes nem acreditam nela. Porém, negar que a Bíblia é um livro de sabedoria é impossível. E muitos outros livros, muitas coisas que vão surgindo, outros livros, outras palestras, informações, outros treinamentos, aquilo que vem, às vezes, a maioria é tirado da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é riquíssima.
E eu quero trazer para começar essa live com você um trecho que está em Marcos 8,35, que fala assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem der a vida por causa de mim, por causa do Evangelho, vai salvá-la. Então, muitas pessoas estão focadas. Você que está aqui comigo, pensa se você também não tem um pouquinho desse sentimento. Focado em ganhar dinheiro. E as pessoas hoje em dia que estão ganhando dinheiro são aquelas pessoas que estão focando em resolver problemas, em ajudar pessoas. Nós temos que mudar o nosso foco. O resultado é o dinheiro. Não se preocupe, Deus vai honrar você. Não se preocupe, não vai faltar alimento na sua casa. Desde que você esteja vivendo o seu propósito de vida. Você está aqui, eu estou aqui para viver o propósito. Quantas pessoas estão morrendo, se suicidando porque você fechou a sua boca? Porque você deixou de falar de Deus? Porque você deixou de emprestar o seu ouvido para ouvir? Então meu coração agora está me cobrando muito nesses últimos dias para que eu tome a atitude, para que eu venha falar, mesmo que seja para uma pessoa, mas que através dessa uma pessoa ela pode contatar outra pessoa e assim salvar vidas. E a gente acha que não dá nada, acha que eu vou fazer uma live, tanta gente que tem um monte de acesso, vou fazer uma live e não vai dar ninguém, e para que eu vou perder meu tempo? Se der duas pessoas e essas pessoas forem impactadas, se essas pessoas que estão te ouvindo através de um vídeo, através de uma live, forem impactadas e tiver uma visão, uma mudança, mesmo que seja pequena, de repente essa pessoa chega na casa dela e começa a tratar melhor a família. De repente a pessoa começa a mexer dentro da tua casa, a movimentar de uma forma mais amigável, com um sorriso nos lábios, só por causa daquela coisa que eu disse no começo. Nós estamos vivendo muito ou no passado ou muito no futuro. Vamos viver o agora? Vamos viver o presente? Porque isso só gera ansiedade. E a maioria das coisas que estão no futuro, nós não vamos vivenciar. Vamos viver este momento. Então, foco naquilo que você está pensando. Pare de dizer, eu não consigo, eu não posso, eu sou assim mesmo. Às vezes você é impaciente, você está impaciente. Você não é impaciente, você fala, eu sou isso. Pare de falar eu sou isso no sentido quando é negativo. Eu sou positivo, eu sou confiante, ok. Agora, quando é no sentido negativo, isso vem te prejudicar, isso vem te pôr para baixo. Às vezes você fala assim, simplesmente a minha vida não dá certo, todo mundo está feliz e a minha vida não vai para frente. Você fica focando às vezes muito no que as pessoas vão falar de você, e hoje eu quero dizer para você, a partir de agora, tente não focar mais, não se importar tanto com a opinião das pessoas, o que elas vão achar de você, mas viver o seu propósito de vida. Você está aqui para viver o seu propósito. Você foi chamado por Deus para viver a sua missão aqui na Terra. Mas eu não sei qual é a minha missão. Mas Deus vai entregar em você a partir do momento que você começar a agir. A minha missão é de impactar vidas. Eu tenho com clareza isso na minha mente. Porque a minha alegria verdadeira é quando eu vejo uma pessoa sendo transformada. Quando eu vejo que você nossa, aconteceu um milagre na minha vida, eu mudei de vida, eu melhorei como pessoa, eu melhorei como profissional. Quando eu vejo as pessoas, quando eu vejo uma pessoa, por causa de uma palavra que eu disse, dar um resultado diferente, ter uma transformação, isso me dá muita alegria. Então eu fui chamado para isso. Eu estou no planeta Terra para impactar vidas, para ajudar as pessoas. Talvez você se identifica comigo, talvez você está aqui, talvez você pensa muitas vezes, eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que me colocar diante da câmera, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que levar a mensagem que está queimando meu coração e você não faz. Então, hoje eu estou aqui para te dizer, faça.
Eu estou aqui para te dizer, é importante fazer. Você quer ser feliz? Quer ser alegre? Comece a trabalhar. Comece a trabalhar a sua vocação, aquilo que você foi chamado. Porque quando a gente fica... Isso também quebra a depressão. Às vezes a pessoa está deprimida e aí quando ela começa a agir para ajudar outra pessoa, que é o segredo da prosperidade, ajudar as pessoas, não é? Quando você vai na empresa lá, o que a pessoa está vendendo? Ela está vendendo soluções de problema para ajudar pessoas. A pessoa está com um problema, ela vai lá e compra um produto que resolve o problema dela. E assim, às vezes o curso online, às vezes um treinamento, às vezes um aconselhamento, uma pessoa que senta com você e vai te orientar no seu trabalho. Então todo mundo tem um problema. E quando você vai começar a ajudar essas pessoas, aí você vai aumentar o seu valor. Não é questão de preço, gente, é questão de valor. O valor que você tem é imenso. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Olha só o tanto que você é importante. E a gente deixa de nos valorizar. A gente deixa de falar para nós mesmos. A gente só vem com crítica. Nós mesmos, olha, se ninguém confiar em você, não precisa preocupar. Agora, se você não confia em você, aí tá lascado. Porque nós temos que confiar em nós. A gente tem que saber separar o que é humildade e o que é orgulho. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu confio no meu taco. E aí, mas isso parece ser orgulhoso. Nada a ver. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza que daquilo que a gente não vê. Você às vezes não vê você num outro patamar de vida. Mas é degrau por degrau. É igual o farol de um carro. O farol do carro ele acende um pedaço da estrada. Mas você consegue viajar quilômetros, porque vai desenrolando. Você vai andando e aí ele vai mostrando aquele pedaço de estrada que é o suficiente. Então, nós ficamos abatidos, ficamos preocupados, porque a gente não vê o amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então a gente fica assim, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? E quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas estão faltando alimento dentro de casa por causa dessa bagunça que está acontecendo? Mas aí fica preocupado, o que ajuda? Não ajuda. Se você ficar ansioso, ficar preocupado, não vai te beneficiar. Então é essa mensagem que eu vim trazer para você. Eu não vou encerrar agora, ainda tem mais conteúdo para passar para vocês, mas eu fico pensando, quantas e quantas coisas nós deixamos de realizar ou deixamos de ser mais felizes porque deixamos de fazer o propósito. Você tem um propósito de vida. E o nosso primeiro propósito de vida é ser imagem e semelhança de Deus. E quando a gente olha Jesus, a vida de Jesus, ele não é uma pessoa só de palavras. Ele é de ação. Então, pense com você o que você pode fazer em ação para ajudar pessoas, para impactar vidas. Esse é o segredo do sucesso nos dias de hoje. As pessoas que estão impactando mais vidas, as pessoas que estão tendo mais sucesso. Eu lembro uma história que eu já contei várias vezes, mas vou contar de novo para você guardar no seu coração. E às vezes você deve ter ouvido, que é as duas irmãzinhas no gelo. As duas irmãs patinando no gelo. A mais velha, de uns 10 anos, afunda no gelo. A mais nova, de 5 anos, mais ou menos 6 anos, ajuda a tirar a irmã que está no gelo. Naquele momento ela usa toda a sua força e consegue tirar a irmã do gelo. E aí chega o corpo bombeiro, chega o socorrista e vai encarar aquela situação. Como uma menina franzina consegue tirar uma irmã do gelo que é bem mais pesada. E um sábio passando no momento fala, não tinha ninguém para falar para ela que ela não era capaz. E quantas na televisão, quantas coisas no seu dia a dia tem falado para você que você não é capaz? Quantas situações tem acontecido com você e que tem gerado em você uma incapacidade? Tem falado para você, eu não sou capaz. Você é sim capaz, você é capaz de alcançar qualquer coisa. Eu quero estudar, você é capaz. Eu quero ser tal profissão, você é capaz. Eu quero impactar X vidas, você é capaz. E uma técnica que é usada no coach, que eu quero trazer para você, é um processo chamado visualização.
imprime aquilo que você tem como meta, como objetivo. Ah, eu quero uma casa. Coloque, imprime no papel e visualize de manhã e na hora de dormir o seu sonho. Coloque na presença de Deus como se você já tivesse realizado, como se você já recebeu. Porque dentro do nosso cérebro, ele não entende o que é verdade, o que é mentira. Isso é científico. Depois vocês pesquisam, porque numa live não dá pra gente entrar em tanto termo técnico, fica até chato. Então, dentro do nosso cérebro, ele não identifica o que é negativo e o que é positivo, o que é verdade. Ele segue as ordens que você passa para ele. Então, se você passa para ele que você tem fé, olha só, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Ele só tem uma forma de trabalhar dentro da sua fé e encontrar respostas de uma maneira de você conquistar aquilo que você está sonhando. Mas toda a ação que vier de inspiração você deve fazer, porque não é igual aquele livro O Segredo. Não é somente você pensar e vai acontecer. Você tem que ter 3 coisas. Pensar, porque aí você tem clareza do que você quer. Você tem que agir naquilo que tiver no seu alcance. Ter fé, que vai chegar, que já chegou. E assim, quantas coisas têm acontecido dentro do corpo humano, que um processo, por exemplo, de cura. Quem já ouviu falar de efeito placebo? Já ouviu falar? Põe sim para mim, se você já ouviu falar. O efeito placebo. O efeito placebo, ele é um comprimido de farinha, de açúcar, que quimicamente ele não sara, não resolve nenhum problema seu. Mas a pessoa fala para você, toma essa medicação aqui, que ela é super eficiente. E a pessoa toma aquela medicação com tanta convicção, com tanta certeza que vai fazer bem, que ela já melhora. Uma coisa que acontece com você, fala para mim se aconteceu já. Você está esperando, você está lá no hospital esperando o atendimento. Está lá na fila, sentada, no banco ou na fila, esperando o atendimento. Ali você está agoniado. Aquilo que você está sentindo, às vezes você está passando mal, às vezes sua pressão caiu, tá ruim, tá horrível. Mas quando o médico chama e você entra no consultório, você já melhora um pouco. Já aconteceu com você? Coloca aí, já aconteceu comigo. Por quê? É um efeito placebo. É uma fé que a gente coloca dentro de nós. Opa, tá dando certo. Agora vai dar a solução. E aí você manda para a sua informação, manda para o seu coração, para sua mente, e aí desce em todo o seu organismo uma resposta positiva. Isso altera a sua circulação, isso te acalma, e aí você começa a ter o processo de cura. Você larga a ansiedade e começa a focar no quê? Vai dar certo. Eu vou ser medicado. O médico vai indicar uma medicação e vai ser solucionada a questão. Então, é muito sério a questão do nosso cérebro. Ele muitas vezes tenta nos proteger e nos sabota, porque ele quer que você fique na zona de conforto. Ele quer que você poupe energia. E aí você deixa de agir, você deixa de levar a sua mensagem. Faça aquilo que está no seu alcance. Nós estamos falando de vocação. E nós estamos dizendo hoje também, estou dizendo para você que está me ouvindo aqui, que você, que eu também, nós somos o maior problema da Terra. Porque nós deixamos de fazer a nossa vocação, nós deixamos de, muitas vezes, procrastinamos. Deixamos de fazer algo que é o nosso chamado. Então, quantas vezes você sente chamado para fazer alguma coisa e aí você vem com uma série de desculpas? Eu também sou assim. A gente fala, não tem tempo, eu não posso, eu não sou capacitado, mas isso é desculpa. Por quê? Nós temos que começar com aquilo que está nas nossas mãos. Nós temos que iniciar com aquilo que está ali no nosso alcance, dando o melhor que a gente consegue.
mas fazendo. Eu quero quebrar com você uma coisa chamada perfeição. Eu quero dizer para você que todos nós somos imperfeitos. Que aquela cena perfeita que você vê na televisão, no filme, foi gravada muitas vezes, ensaiada muitas vezes. Que todos nós somos imperfeitos. Somente Deus é perfeito. Então, se você esperar a perfeição para fazer alguma coisa neste mundo, você não vai fazer nada, porque sempre vai ter imperfeição. Alguma coisa vai dar errada. Eu estou aqui gravando uma live e tem alguém batendo um martelinho aqui do lado, fazendo um barulho. E eu vou incomodar e vou perder minha concentração com isso? Às vezes você nem ouviu aí. Eu estou aqui trazendo uma mensagem para você, estou focado em te dar 100% de mim. Por quê? A minha verdadeira felicidade não vem de dinheiro. A minha verdadeira felicidade vem impactar vidas. Gente, arroz com ovo frito me resolve. Mas quando uma pessoa chega e fala assim, olha, aquilo que você falou mexeu comigo, aquilo que você falou me exortou, hoje eu sou uma pessoa melhor por aquilo que você falou. Não porque o que eu falei é importante, mas a mensagem que eu digo não vem de mim. Muitas vezes eu falo uma mensagem que vem da Bíblia, muitas vezes eu falo uma mensagem que vem da neurociência, vem do coach, porque são coisas que eu tive contato e aí foi somando na minha vida. O que eu estou falando para você é para gerar em você uma transformação. E nós vemos muitas vezes pessoas que não aceitam a mensagem, acham que já sabe de tudo e não se permite aprender. E sempre temos um conhecimento, sempre vai ter alguma coisa que eu vou falar para você e que você não sabia. Sempre tem alguma coisa que você vem falar para mim e eu não sabia. E o interessante do conhecimento, se você quiser aprender alguma coisa, ensine. Qualquer coisa que você aprender e você ensinar em seguida, você vai reforçar o seu aprendizado e aí você vai aprender de forma verdadeira, de forma a alcançar uns 80%. Quando você está simplesmente ouvindo, a porcentagem é muito baixa, ali de 10%. Mas quando você vai passar aquele conhecimento que você aprendeu, que você adquiriu, você está atingindo 80% de resultado. Entendeu como é que é essa questão do conhecimento? Entendeu qual que é a sua primeira vocação? A sua primeira vocação é ajudar as pessoas que estão à sua volta a crescer. É ajudar as pessoas à sua volta a encontrar alívio na alma. É ajudar pessoas que estão ali em contato com você a mudança de vida. A sua primeira vocação é impactar vidas. A sua primeira vocação é ser a face de Cristo na terra. É quando a pessoa olhar para você e dá uma vontade de ser diferente, dá uma vontade de ser melhor. Porque você, não somente com palavras, mas pelas suas ações, que é fundamental, é muito mais importante às vezes a ação do que a palavra, porque a ação é o testemunho e o testemunho arrasta, enquanto as palavras muitas vezes nós falamos e não fazemos. Quando você fala e faz, a exemplo de Cristo, ele falava, mas fazia. Ele não colocava fardo sobre as suas costas, sobre as minhas costas e falava para você, vai lá, você tem que fazer isso. Não, ele falava e fazia. Então é isso que nós temos que fazer, falar e fazer, muito mais fazer. Então, a pergunta é, você tem preocupado com a opinião das pessoas? Muitas vezes a gente preocupa nem tanto com as pessoas que estão fora da nossa casa, mas a gente tem uma preocupação muito grande com as pessoas que estão dentro do nosso círculo de intimidade. Aquelas pessoas que estão ali no seu círculo de intimidade, às vezes dentro da sua casa, quando ela vem com a crítica, te atinge. Você quer apelar. Agora eu quero te dizer, pare de preocupar com a opinião das pessoas. Pare de preocupar com as críticas das pessoas, porque isso só vai te paralisar. Acredite em você, reconheça seus erros, deixe o passado no lugar dele. Porque se você não se perdoar,
Se você não pedir perdão, se você não ressignificar, que é uma palavra usada no coach, se você não ressignificar o seu passado e começar a viver uma nova história, você vai adoecer. Então, conte uma nova história sobre o seu passado para o seu cérebro. Conte uma nova história sobre o seu passado, sobre o seu coração. Olha, eu dei o melhor de mim, eu fiz aquilo que dava para fazer até aquele momento. E agora é vida que segue. O que eu posso fazer para não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado e seguir a vida? E também eu quero dizer para você, não fique focado no futuro. Isso gera ansiedade e vem paralisar você. E também não é certeza de nada. Você não tem um controle e o domínio do que vai acontecer amanhã. Tem? Não tem. Então, para que ansiedade? Eu quero fazer planos. Ok, vamos fazer planos. Mas ficar ali remoendo o futuro e deixar de viver o presente só vai te adoecer. Vamos viver o hoje. Vamos viver o agora. Então, as críticas, a gente diz que tem críticas que são construtivas. Não acredito em crítica construtiva. Toda crítica ela vem para te dar uma abalada. Ela vem para dar uma sacudida. Agora, você deve assumir o controle. Eu devo assumir o controle da minha mente e não deixar as pessoas que estão à minha volta, os resultados, as coisas que estão acontecendo à minha volta, vir alterar o sentimento que está dentro de mim. O que você está sentindo dentro de você o sentimento de paz deve permanecer independente daquilo que aconteça à sua volta, independente daquilo que aconteça no seu trabalho, com a sua família, você deve manter o controle sobre você. Isso é inteligência emocional. Quantas vezes você fala assim, eu tenho que fazer um curso de inteligência emocional? Mas eu te digo, se você fizer a gestão do seu sentimento, você está já fazendo inteligência emocional. O Salomão, ele foi o homem mais sábio da Bíblia, tirando Cristo. Ele foi o homem mais sábio, porque Deus deu para ele a sabedoria. A sabedoria estava bem em cima da gestão das emoções. É o controle, é não reagir sem pensar. É pensar um pouco. Eu quero que você pense o que você tem falado, o que você tem reagido de forma supetão, sem pensar, sem preparar, sem sabedoria. E tem te prejudicado. Se você sentiu que fez alguma besteira, falou alguma besteira, fala assim, eu falei besteira. Escreve para mim ver se você já falou besteira porque não pensou direito. Então, é isso que acontece. Se você quer viver a sua inteligência emocional, é controlar os sentimentos que vão entrar em você, E eu quero dar uma técnica para você. Baixar a cabeça, fazer careta, fazer bico, ficar nessa posição de derrotado gera ainda mais ansiedade para você. Erga a sua cabeça, mostre para o seu cérebro que seu corpo ele manda uma mensagem para o seu cérebro. Se você estiver angustiado, se você estiver deprimido, você muda a sua postura corporal, você coloca em uma posição de vitória, respira fundo e aí você já começa a sentir. Porque isso libera substâncias, endorfina, serotonina, libera substâncias dentro do seu cérebro e vai controlar aquela ansiedade. O corpo muda. Se você entrar e colocar assim, o corpo, a mudança, fizer uma pesquisa, você vai ver. O seu corpo é capaz de mudar aquilo que seu cérebro está sentindo. Aquilo que você está sentindo como ansiedade, o seu corpo é capaz de mudar a mensagem que está na sua mente. E eu quero voltar com você. Nós falamos um pouco sobre o passado. Pensa com você qual foi
O que aconteceu lá atrás no seu passado que está te sabotando hoje? Porque às vezes o papai, às vezes a mamãe, na intenção de dar a melhor educação, na intenção de fazer o melhor para você, dentro das possibilidades, ela ainda não foi. Porque ninguém é perfeito. Ela ainda não foi perfeita, ela não alcançou. Ela não foi uma boa mãe, às vezes, o pai não foi. Mas é um processo que você tem que ressignificar. Porque isso sabota você. Não é porque o papai ou a mamãe falou que você é burro, é burra, que você é. Não é porque alguém que você ama, que você amava, foi injusto com você, que você tem que se sentir injustiçado. Você deve receber um processo de cura através da ressignificação. É entender que o pai, a mãe, por exemplo, uma situação onde o pai trabalha. Ele sai para trabalhar e a criança, ela não sabe entender no seu raciocínio. Você, quando era criança, você não entendia. Eu, quando era criança, a gente não entende que o papai, ele não abandonou. Ele foi trabalhar para trazer o sustento. Mas dentro de nós fica aquela mensagem de abandono. Onde o papai está? O papai não está em casa. É assim que a criança vê. Então, muitas vezes, você está se sabotando, você não está sendo a sua melhor versão, você não está indo a patamares maiores por causa de coisas que aconteceram no passado, que é necessário que você, hoje, crie uma nova ressignificação. Então, eu quero dizer para você, o que é que quando você começa a fazer, vem uma frase na sua cabeça que te coloca para baixo. Você não consegue, você é gago, você não dá conta. Comece a vigiar quais as palavras que você repete para você mesmo. E aí vai na origem. Quem é que falava isso na sua infância? Aonde? E aí você vai fazer um processo. Esse processo eu paguei por ele numa formação de coach. Eu quero entregar para você, porque eu fui autorizado a entregar para você. Mas é o seguinte, esse processo, ele tem que ter, antes de qualquer coisa, muita fé. Muita fé que vai funcionar. Porque se você falar assim, eu tinha que ter mais tempo para te preparar, para dizer para você, olha, na hora que você for fazer o processo, vai ser assim, 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 assado. Mas se você fizer esse processo sem fé, não vai mudar. Porque você tem que mandar para sua mente que realmente foi assim. Então, como é que é esse processo? Você coloca uma música, vai para o seu quarto, fica lá, só um lugar silencioso. Você coloca uma música suave, uma música que não vai perder a sua concentração. E aí você pensa naquela pessoa. Por exemplo, se você identificou que a pessoa que mais te pôs para baixo, a pessoa que mais que hoje, por causa dessa pessoa, você tem se sabotado, foi seu pai. Um exemplo. Então você vai escrever uma carta falando tudo que você quer para o seu pai. Tudo que você quer para aquela pessoa que você sente que te ofendeu. Sem ficar apontando, sem tipo assim, eu era pequeno, eu não tinha maturidade. Faz nessa carta. Essa carta você vai escrever tudo o que você quiser falar para essa pessoa. Preste bem atenção. Nessa carta, nessa primeira carta, você vai escrever tudo o que você quiser falar para aquela pessoa. Ok? Desabafa. Às vezes dá vontade de chorar, chore. Não tem problema. Nós estamos no processo de cura. Isso vai levar para sua mente um desbloqueio. E você vai ver que as coisas vão ficar mais fáceis para você. Você vai ser tudo melhor. Você vai ser o melhor pai, você vai ser o melhor filho, você vai ser... Aonde você estiver, você vai ser melhor. A partir do momento que você resolver o seu passado. E aí você vai pegar, a partir dessa primeira carta, você vai fazer essa carta, escrever tudo o que você quer dizer para essa pessoa que te humilhava no passado. Deixa essa carta de lado. Numa segunda carta,
você vai escrever tudo o que você gostaria de ouvir daquela pessoa. Se ela fez crítica, você vai escrever elogios. Se ela foi errada, você vai escrever ela reconhecendo. Olha, por exemplo, se for o papai, olha, o papai fez o melhor, o papai não achou que ia te prejudicar, o papai, e você vai escrever tudo ali que for vir na sua mente, como se fosse, imaginando mesmo que a pessoa está falando para você. E aí, concluindo essa carta, você separa junto com aquela primeira carta. E agora vem uma última carta. Essa carta você vai escrever sem pensar. A pessoa tem 1000 defeitos, mas todo ser humano tem uma qualidade. Então você vai pensar uma qualidade. Eu quero que você coloque, para dar certo nessa carta, todas as qualidades que aquela pessoa tem. Isso é reconhecer que a pessoa não foi, porque a gente tem uma mania de trazer para a nossa realidade só aquilo que foi negativo. Então aí, agora você vai colocar nessa carta, tudo o que a pessoa fez de positivo. Trouxe alimento para casa, cuidou da família. Se ela não tiver nada de positivo, ache só uma coisa e foca naquilo. Eu quero te agradecer por isso. E agora vem a parte mais difícil, mais libertadora. Essas 2 primeiras cartas você pode queimá-las e esquecer. Essa carta, se a pessoa tem acesso, né? Porque muitas vezes, por exemplo, pode acontecer se essa pessoa que te sabotou, está te sabotando hoje, nos dias de hoje, foi um ex-relacionamento, mas ela já está em outro relacionamento. Então, você não tem mais acesso a essa pessoa. Ou a pessoa também é um criminoso, ou a pessoa está numa situação, não tem como você acessar a pessoa mais. Então, essa carta você pode queimar ela, pode guardar. Mas, se você tiver acesso a essa pessoa, se for possível, você entrega essa carta para a pessoa. Olha, eu quero te agradecer por tudo que você fez, focando somente nas coisas boas, sem apontar culpados. Eu quero te agradecer e fiz essa carta para você. Aí você entrega para a pessoa. Então, esse é o processo. Esse é um processo transformador. E aquele que acredita tem uma transformação violenta. São muitos testemunhos, são muitas. Eu fiz esse processo e eu mudei de vida. E eu sei que se você quiser, se você sentir que há necessidade, que tem alguma coisa travando, é o momento de fazer. Então eu falei de algumas ferramentas para você. Eu falei das cartas, que é o ressignificar em relação ao passado, e falei da postura corporal. Tem um teste também que a pessoa coloca uma caneta Bic, uma caneta aqui na boca e simula um sorriso por alguns minutos. E aí leva para o cérebro a informação que está tudo bem. E aí já começa a se sentir melhor. São técnicas, são ferramentas para a pessoa mudar o seu foco. Outra coisa que eu quero dizer para você. Comece a vigiar os seus pensamentos, as suas frases que estão te sabotando, aquilo que você está falando para você repetidas vezes e está te sabotando. Comece a vigiar e é o seguinte, ó, a partir de você identificar, a partir do momento que você identificou uma frase que está te sabotando, que está te deixando para baixo, você cria uma nova frase naquele momento. Crie uma nova frase positiva para você dizer todas as vezes que vier no seu pensamento aquela frase negativa, você vem com uma positiva para matar aquilo ali. Entendeu? Rapaz, nossa, é bom demais. Eu tive depressão, eu tive um processo de depressão. É uma angústia e não tem motivo, estava tudo bem. Porque é diferente uma tristeza, onde você está triste. Só um minutinho. Aconteceu alguma coisa com você e você está triste. Você foi assaltada, perdeu um dinheiro, aconteceu alguma coisa,
né? Você tá decepcionado, foi decepcionado por uma pessoa. Então ali não é depressão, é uma tristeza do momento. Às vezes o trabalho está muito estressante. Muito bom. Então se o trabalho está muito estressante, e aí naquele momento, naquele período, você está num processo de angústia. Não é depressão. A depressão, eu não sou especialista, eu não sou médico, tá? Você deve buscar, se você sente que está com depressão ou não, se está sentindo alguma coisa errada, busque o médico, busque o profissional, tá bom? O que eu estou dizendo para vocês é a partir da minha experiência. Eu tive um processo de depressão. Então, eu sentia fisicamente uma dor no peito, dores nas costas terríveis, achei que ia morrer. E estava tudo bem. Alimento para casa, trabalhando, família amorosa, estava tudo tranquilo e eu estava num processo de depressão, tá? Ah, mas você não tinha problema? Todo mundo tem problema. Eu estou falando que não era motivo para mim estar daquele jeito. Mas a gente tem que ser vigilante. Por quê? Como é que eu entrei no processo de depressão? Eu entrei no processo de depressão porque eu fiquei alimentando frases. Eu entrei no processo de depressão porque eu fiquei alimentando dentro da minha cabeça frases negativas que me sabotavam. Essa vida não tá com nada, sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, vai adoecendo. Não tem gente que vive, mas somente no processo de coach, somente no processo que eu comecei a estudar sobre o pensamento, como funciona a mente humana, foi a partir do momento que eu comecei a estudar o comportamento humano, eu comecei a estudar a inteligência emocional, que eu identifiquei o que é que eu me sabotava. A gente foi criado, você está aqui para dar resultado. Você está aqui para ser a sua primeira vocação, imagem e semelhança de Deus. Quando você está sorrindo para uma pessoa, você está curando essa pessoa. Quando você está dando um conselho positivo, você está salvando aquela pessoa. Quando você ajuda uma pessoa que está em processo de ansiedade, você está pensando assim, foi nada não. Você nem imagina. Essa live é justamente para isso. É para dizer para você assumir a sua postura como imagem e semelhança de Deus. Você veio para o mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. E quantas coisas estão acontecendo ruim porque você está deixando de fazer aquilo que é a sua vocação primária. Você fica com um egocentrismo, você, e a gente não vive para nós mesmos. A nossa vida só faz sentido quando a gente vive para o outro, quando a gente dá resultado para o outro. Quem é que está ganhando dinheiro? Quem é que está ficando milionário? Sabe me responder? Quem é que está ficando milionário? São pessoas que estão impactando vidas, são pessoas que estão resolvendo, solucionando problema de pessoas. Às vezes você quer ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero. Todo mundo que você perguntar, quer ficar milionário? A pessoa vai falar, eu quero ficar milionário. Mas o segredo de ficar milionário, eu sou milionário? Não, não sou. Mas as pessoas que são milionárias falam, se você quer ser milionário, escute, para ouvir as pessoas que você vai ver. As pessoas falam, se você quer ser milionário, ajude a resolver problema. Comece a viver pelas pessoas. Comece a impactar vidas. Se você quer ter sucesso na vida, não adianta você entrar no jogo de interesse. Você deve agir com o seu coração, porque essa é a sua primeira vocação. Mas minha vida está difícil, eu estou precisando de dinheiro. Está precisando de dinheiro. Deus vai te honrar, vai dar certo. A partir do momento que você se pôr a caminho. Se põe a caminho. Eu estou aqui gravando essa live para você porque eu quero, a única coisa, eu estou tirando um tempinho aqui para a única coisa que eu quero, que eu desejo, é que você tenha uma nova visão, uma nova direção que possa te ajudar. Ok? Então, estamos aqui nesse momento, você que está comigo, eu quero te agradecer porque você também está tirando um tempinho para me ouvir e dizer que você é importante.
que você é imagem e semelhança de Deus, que você tem essa primeira vocação de fazer e impactar vidas. E que se você quiser fazer diferença, comece a agir. Porque é o seguinte, essa é a nossa realidade, nós estamos em um barco. E o rio, nós estamos remando rio acima para alcançar a nossa vitória. Nós estamos constantemente caminhando. Primeiramente, no dia do nosso nascimento, plano A. E aí a gente vai para o plano B, vai crescendo como vida, vai aprendendo. Quantas coisas nós dominamos hoje? Sabemos ler, sabemos escrever, sabemos andar, sabemos falar. Quantas coisas? Comunicar, ler placas, né? Fazer sinal, interpretar a face das pessoas, visão corporal. Quantas coisas? Mas isso aí é patamares, é crescimento. Então, nós vamos plano A, B, C, D, vamos evoluindo. E aí, nós estamos nesse barquinho, remando. Remando, subindo o rio. Subindo. O que acontece se você parar? O rio leva. Se você parar de reagir, se você deixar, se você for relaxar, a sua vida vai andar para trás. A vida é para aqueles que estão ralando, aqueles que estão trabalhando. Então, é momento de você pensar. Estou aqui pensando, né? O que tem no passado das pessoas, e a maioria das pessoas no seu passado tem alguma coisa relacionada ao pai e à mãe, as pessoas mais próximas. Tem alguns casos também de relacionamentos que foram tóxicos. Já ouviu falar de relacionamento tóxico? Põe sim aí pra mim se você já ouviu falar de relacionamento tóxico. O relacionamento tóxico é onde a pessoa ela vem de uma criação, de uma formação que ela foi sabotada e aí ela transfere. Por exemplo, um relacionamento onde o pai humilhava, agredia, e aí quando a pessoa vai se envolver num relacionamento, ela não acredita, porque ela teve uma visão de homem do pai dela. Então, se o pai dela adulterou, se o pai dela bateu, e o pai dele agrediu, se o pai dele... Então, nós temos essa visão e nós trazemos essa visão para o relacionamento novo. Quantas mulheres que foram traídas e hoje falam assim, homem não presta, não existe homem fiel. E eu falo de mim, eu sou fiel. E eu dou testemunho para você. Quantas pessoas, quantos homens de bem que existe? Mas a pessoa, quando ela já vem de um trauma, algo da infância, ela já vem do passado com um problema sem resolver, o que acontece? Ela leva para o casamento, leva para o novo relacionamento essa situação. E aí vai criando uma situação tão difícil que aí hoje nós temos esse índice imenso de divórcio. Eu quero encerrar e eu quero dizer para vocês o seguinte, faz o que eu estou falando, quando você estiver na angústia, quando você estiver, mude a sua postura corporal. Se você no seu passado, você percebeu no seu passado que tem alguma coisa que vem no seu pensamento para te sabotar, trabalhe com novas frases de empoderamento. Se tem alguma frase que está batendo na sua cabeça falando que você não consegue, que você não pode, coloque eu consigo, eu posso. Muda de negativo para positivo. Faz esse processo de ressignificação, que é contar uma nova história, porque o seu cérebro vai acreditar. O cérebro, ele acredita. E aí ele começa a liberar para você conexões neuronais, que vai fazer com que você dê mais resultados. E eu quero encerrar com uma frase que está na Bíblia, que diz o seguinte: eu vim para que tenha vida
e vida em abundância. Não aceite na sua vida, em todas as áreas, eu não estou falando só a área financeira não. Não aceite na sua vida o mínimo do que a abundância. É viver bem. Você que está sabotando o seu casamento, porque você está batendo de frente. Nesse momento eu quero dizer para você, você está batendo de frente, está criando um desgaste no seu casamento e ele tende a fracassar. Vocês têm que se entender. A palavra também fala, não ponha o sol sobre o seu ressentimento. Resolva na hora. Conversou, resolveu, perdoou, vida que segue. O que as pessoas ficam fazendo? Alimentando sentimento. E vai ali o dia todo, aí o segundo dia, o terceiro dia, semanas, meses, ano, com um sentimento tóxico. Um sentimento que vai detonar o seu casamento, detonar o seu relacionamento, detonar a sua família. Eu estou falando em todas as áreas. Coloca um ponto final. Não volte ao passado. Se você decidiu ali, eu reconheço que eu errei, me perdoa, e você falou, eu perdoo, esquece. Ah, mas se lembrar, não toca no assunto. Vamos deixar nos nossos ombros esse fardo que vai arruinar, vai acabar com a sua vida. Pense na sua família, pense nos seus filhos, pense. Então é essa a mensagem que eu quero finalizar com você. E coloque na sua vida, coloque frases, eu mereço mais, eu sou próspero, vai dar certo, Deus me ama. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu desejo a vocês do fundo do coração que tenha feito, que essa mensagem de hoje, essa live de hoje, tenha feito alguma diferença para você. Ela vai ficar salva se você quiser entrar e compartilhar, tá? Eu agradeço, que serão mais pessoas e eu fico muito feliz. E se você sentiu que fez alguma diferença para você, coloque. Eu gosto muito de ouvir isso. Saber que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. E também procure ajudar pessoas. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. A sua primeira vocação. Levar vida, levar a face de Cristo. Fazer diferença na vida das pessoas. Tá? Deus abençoe a todos. Muita prosperidade, muito sucesso. E se precisar, não se preocupe em me chamar. Estou à disposição de vocês. Qualquer coisa que precisar. Tiver ao meu alcance, pode contar comigo. Tá bom? Deus abençoe.